Muito boa tarde, muito obrigado. Eu, enfim, com a tolerância de certamente todos, iria falar aqui da mesa. Tenho aqui uma série de papéis e ali ia deixá-los cair todos. Eu vou falar muito pouco, até atendendo ao adiantado da hora, mas queria começar naturalmente por cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral da República, o Sr. Provedor de Justiça, a Sra. Subdiretora da Autoridade Tributária, julgo que será a Sra. da Justiça Fiscal, mas pronto, se não for assim é quase. E o Sr. Presidente, do CAD, e também os responsáveis da Nova Direito por esta iniciativa. Acho que é de facto uma iniciativa importante. Hoje, ao longo do dia, desde as 9 da manhã, temos ouvido aqui intervenções muito interessantes do ponto de vista do funcionamento da Justiça Fiscal e, sobretudo, como foi atribuído àqueles painéis da manhã, a terapêutico, o diagnóstico e depois a terapêutica para o melhor funcionamento da Justiça Fiscal. E a questão da Justiça Fiscal afeta a todos. Afeta a quem trabalha nela, a quem não trabalha, enfim, afeta a toda a gente, afeta a todos os cidadãos. A mim também. E também tenho episódios engraçados da Justiça Fiscal e, portanto, esses novos olhares sobre a Justiça Fiscal, eu posso dar de facto um exemplo, uma vez por causa de um IUC de 15 euros, paguei 230 e tal euros, mas isso ainda foi o menos. O pior foi que me pioraram os vencimentos todos, porque eu na altura fazia também, tinha uma colaboração na Junta de Freguesia lá da minha zona, além de oficial de Justiça, e foi penhorado o vencimento da Junta, o vencimento da Direção-Geral da Administração da Justiça, e foram penhoradas as contas todas do banco, para pagar 15 euros. E, portanto, foi uma situação dramática naquela altura, porque eu não sabia o que é que estava a passar, que se resolveu com o pagamento depois, enfim, do montante em dívida que já ia nos tais 200 e tal euros. Mas, pronto, isto é o cidadão comum, não é? Que não conhece o funcionamento da máquina fiscal. Por isso, eu não vou adiantar muito relativamente àquilo que é a terapêutica e o diagnóstico que foi aqui já apresentado por quem sabe destas questões de matéria fiscal e quem, com certeza, a seguir a mim falará, quer o Paulo Ralha, quer o Nuno Barroso, que estão ligados a esta questão da máquina fiscal. Agora, queria adiantar 2 ou 3 questões relativamente à questão do funcionamento dos tribunais fiscais. E essa é a minha área. A área não fiscal, eu por acaso sempre fui um funcionário que trabalhei no crime, porque o crime não compensa, e eu sempre achei que o crime era mais importante, o crime não compensa. Mas relativamente à orgânica e o funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais, os problemas são os mesmos de todas as outras jurisdições, quer da civil, quer do crime, tirando os tribunais superiores que têm, de facto, uma capacidade de resolução das situações acima da média. Os tribunais de primeira instância em todas as áreas têm grandes deficiências de funcionamento. E deficiências, desde logo, ao nível dos funcionários. Eu tenho pena não estar aqui já o Dr. João Tiago Silveira, que hoje de manhã conseguiu dizer uma coisa fabulosa. É que todos os anos, quando ele diz, aumenta o número de funcionários. Bem, eu podia parecer corporativista se dissesse que isso não é verdade. É que não é mesmo verdade. Mas não preciso ser corporativista, porque tenho excelentes testemunhas nisto. Desde logo a Sra. Procuradora-Geral da República, que tem dito muitas vezes que o número de funcionários é insuficiente e todos os anos diminui. O Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e a própria Sra. Ministra da Justiça, que ainda há bem pouco tempo, numa intervenção na Assembleia da República, na primeira comissão, em defesa da questão do Orçamento de Estado, dizia que a falta de funcionários na Justiça é dramática. O termo é dela, dramática. E, portanto, os números indicam, eu tenho aqui também um mapa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que diz que em 2001 havia 9.400 oficiais de justiça nos tribunais. Não vou citar os anos todos, foi sempre descendo e em 2006 havia 8.800. Já havia cerca menos de quase 600 funcionários. Em 2014, que é o último ano, havia 6.900 funcionários. Portanto, perderam-se cerca de 2.000 e tal funcionários em 10 anos. E, como sabe, nos últimos anos, por influência da Troika, isto também não foi compensado com novas admissões, pelo contrário, houve muita gente que se aposentou e que se foi embora, porque a Troika não compreendia isto, e como disse o engenheiro Vieira Lopes, e muito bem, a Troika tinha dificuldade em perceber a economia e a justiça então ainda pior. Aliás, há um episódio muito interessante, já agora, na área da justiça, relativamente à Troika, que chegou cá e a única preocupação foi a justiça económica, de facto.
E sobretudo ao nível das execuções, e dizia que tínhamos 200, 300, 400 mil na área de Lisboa, processos de execução pendentes a nível geral do país, serão aí uns 600 mil execuções. Isto é impossível, isto não pode continuar, disseram eles. E deram um prazo. Bem, o que é que se fez? Saiu uma lei dizendo que todos aqueles processos que não tivessem nenhum impulso processual há mais de 3 anos, seriam arquivados. Arquivaram-se logo alguns 70 ou 80 mil. Quando a Troika veio, nos trouxe aquilo e eles ficaram todos contentes. Pronto, 70 mil em poucos meses, isto foi de facto uma grande produtividade. E, portanto, às vezes a justiça funciona assim desta forma. Relativamente à justiça fiscal, bem, eu hoje aqui ao longo do dia, sinceramente, devo dizer que estou um bocado dividido. Eu sou por princípio, e quero confessá-lo com toda a lealdade e com toda a abertura, contra a privatização e a desjudicialização das competências dos tribunais. E, portanto, na área da justiça fiscal, eu acho que os tribunais têm que ter capacidade e competência para resolver com a mesma eficácia como faz o CAD. Agora, eu reconheço que o trabalho que o CAD tem feito ao longo deste tempo, não só na área fiscal, mas também na área administrativa, é um trabalho excepcional. Nós próprios somos associados do CAD e reconhecemos isso. E, portanto, se isso é melhor para o cidadão, eu não posso ter nenhuma objeção. O que é fundamental é que o cidadão veja os seus direitos respeitados e cumpridos no mais curto espaço de tempo, em tempo útil. Não é possível ficar à espera de uma decisão durante 8, 9 e 10 anos. E isso é, de facto, inaceitável. Isso desprestigia os tribunais e desprestigia quem lá trabalha. Ou, pelo menos, incomoda quem lá trabalha. Incomoda muito quem trabalha nos tribunais. Agora, a grande questão é esta. Se o CAD faz isto, porquê é que os tribunais não fazem? Porquê é que os tribunais não têm os meios e a capacidade de poderem dar uma resposta como faz a arbitragem? Bem, eu acho que a resposta é óbvia, porque o poder político não quer. Não quer ou não está preocupado com isso? Se calhar quer, não digo que haja aqui nenhuma questão de intenção, não vou pôr uma questão de má-fé, mas quando, nomeadamente nos tribunais fiscais, quem litiga é o Estado, se calhar para o Estado, demorar muito tempo a resolver os problemas fiscais pode ser interessante em alguns aspectos, porque, de facto, na maioria dos casos, eu ouvi há pouco aqui um dado que por acaso me surpreendeu, em que, em termos de situações que são favoráveis ou parcialmente favoráveis a autoridade tributária ronda aos 50% ou ultrapassa aos 50%, bem, eu acho que as decisões favoráveis à autoridade tributária em tribunal devia de ser 100%. Primeiro porque o cidadão não devia ir para o tribunal porque a autoridade tributária cumpria rigorosamente com aquilo que deve cumprir. E segundo porque a autoridade tributária, quer dizer, tem que, de facto, respeitar a lei, quer dizer, isso. E na maioria das vezes a autoridade tributária perde estas ações é porque não cumpriu a lei. E, portanto, há aqui da parte da autoridade tributária também algum incumprimento, alguma atitude desajustada, para não referir outras questões. E, portanto, era isto. Eu não queria dizer muito mais do que isto, queria só terminar com uma questão e, portanto, deixar esta questão que eu julgo que é a questão central e fulcral, que é porque é que os tribunais arbitrais são capazes de dar esta resposta eficiente, eficaz, competente, isso é inquestionável, e porque é que os tribunais do Estado não a fazem? Ninguém acredita que os piores funcionários públicos e os piores magistrados estão todos nos tribunais do Estado, não é? Até porque muitos dos que estão nos tribunais arbitrais já passaram pelos tribunais do Estado. Até porque é que a pendência é aquela? Porque é que os atrasos são aqueles? Porque é que as condições de trabalho são aqueles? E, portanto, eu acho que o Estado, o Governo, e neste caso a Justiça e o Ministro da Justiça, têm muito a aprender com os tribunais arbitrais, e se quisermos que o Dr. Nuno Villa-Lobos, que tem sido, de facto, uma pessoa excepcional nisto. Para terminar, e cumprindo aquilo que disse que ia ser breve, eu queria também dizer que, porque hoje de manhã foi posto também aqui essa questão, que esta questão do pacto e este contributo para o pacto e esta necessidade do pacto parece muito positiva. Eu não vejo que esta questão do pacto não faça nenhum sentido, como alguém aqui disse hoje, não. Eu acho que o pacto é importante, não vamos estar de acordo em tudo, como é evidente. Há de haver matérias em que certamente estamos em desacordo, mas há algumas, e se calhar são muitas, em que estamos de acordo. Então, e não será útil, até para o poder político, chegarem lá todos aqueles que estão ligados a isto, inclusivamente os cidadãos, através das suas organizações, que possam participar e apresentar propostas concretas e efetivas para melhorar, neste caso, o sistema de justiça, mas todos os outros sistemas, mas neste caso o sistema de justiça,
Justiça, e não só o sistema de justiça fiscal, mas neste particular, naturalmente, se encontrarmos aqui um conjunto de soluções, algumas em que estaremos em desacordo, mas certamente aquelas em que estamos de acordo, e apresentarmos ao poder político e discutirmos isso com o poder político, não é útil? Claro que é útil. E, portanto, esta iniciativa, quer do CAD, quer da Nova Direito, é de facto uma iniciativa louvável e importante. Como disse o Sr. Bastonário de manhã, também há um conjunto e há grupos já formados de operadores judiciários, nós, os magistrados do Ministério Público, os magistrados judiciais, os advogados e os solicitadores, que estamos reunidos em diversos grupos de trabalho para encontrar algumas soluções em diversas áreas da justiça, quer na área criminal, na área da justiça económica, na área da organização judiciária, enfim, na área do apoio, do acesso ao direito, que é muito importante também para os cidadãos. Estamos a reunir com alguma regularidade e esperamos durante o mês de junho ter também propostas concretas. A juntar a elas aquelas que saíram hoje aqui desta iniciativa, eu julgo que isso é muito importante e, portanto, eu acho que os atores, os agentes da justiça e aquilo que normalmente se designa pela sociedade civil, aqueles que não estão na área do Estado, mas estão também a contribuir para a resolução dos problemas dos cidadãos, foi uma iniciativa muito louvável. Eu quero terminar dando os parabéns à Nova e ao CAD. Muito obrigado.